Feliz 2024! Estamos voltando com força total aqui no Evangelho e esse ano vai ter muita coisa boa e o nosso primeiro quadro de ano 2024 é Aprendendo de Cristo nas coisas do dia a dia. E para isso a gente quer fazer um vídeo react, reagindo a uma reportagem da emissora do Balanço Geral do Record, né? Balanço Geral de Curitiba, que vai falar a respeito de um tema muito esquecido nos nossos dias de hoje: gratidão. Será que você é grato às pessoas pelo que elas fazem por você? Vamos ver esse vídeo e vamos reagir junto comigo aqui todas as lições que nós vamos aprender e poder meditar em alguns textos de acordo com o tema que nós vamos vendo nesse react. Vamos nessa. Essa cena, né? Jamais, mas vamos Mesmo poder fazendo parte da rotina, do trabalho? Isso faz parte do nosso treinamento na Polícia Militar, né? Esse tipo de treinamento para dar atendimento em primeiros socorros, mas a gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente de folga. A gente imagina que vai acontecer atuando no serviço fim. Isso. Mas acabou acontecendo, a gente não pensou duas vezes, parou o carro e vamos socorrer os parentes que aguardem. Vou pedir para você ficar aqui ao lado do maridão. Tudo bem? Também é policial, tudo jóia? Prazer, Aldinei, seja bem-vindo. Obrigado. Você acompanhou tudo isso, estava naquela empolgação toda, recém-casado, vamos pra festa, vamos comemorar agora com as pessoas que são mais importantes para nós nesse momento especial. Quando se deparou com o André caído ali, como que foi a reação de vocês, o sentimento de vocês naquele momento? Esqueceram que eram marido e mulher oficialmente? Na verdade a gente esquece de tudo, né? Porque para nós é um instinto, né? Em ajudar, né? Então de imediato a situação aconteceu na nossa frente, já parei o veículo enquanto ela já foi prestar o socorro, eu já fui fazer toda a segurança ali do local, né? Até porque nós sabemos que ali é um fluxo de veículos muito alto, né? E poderia ocasionar um novo acidente. Então nisso que eu já estava com o resgate no telefone, já fui fazendo, desviando o fluxo ali, já para não ocasionar um novo acidente, né? O Márcio estava falando mais cedo com o pessoal da redação ali, cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua trajetória até aqui, casaram, e o primeiro parágrafo, ou a primeira página da história, numa comunhão, né, numa vida juntos, começou dessa maneira, com uma emoção forte. O que identifica que eles têm identidade de objetivo, ou seja, nem dos dois perguntam assim, não, a gente tem que... Os dois colaboraram com a mesma atividade. Então é um bom começo, né? É um bom começo. E parabéns por ter... Claro, a gente sabe que os policiais militares mudam vidas todos os dias, mas na folga, parabéns por terem ido e terem aberto mão no tempo e até... Sujou muito o vestido aqui. Olha aí o que foi dito, pessoal. Ter aberto mão da festa de casamento em chegar no horário para poder ajudar uma pessoa que precisava. Isso é se colocar no lugar do outro. Isso é fazer aquilo que o outro precisa e até quando você não tem obrigação, mas por pensar no próximo antes de você mesmo, você se doa. Isso é algo que só pode vir da parte de Deus no coração do ser humano, porque o ser humano por si só, ele é egoísta, ele pensa em si mesmo. Mas quando há uma oportunidade desse ser humano ser tocado por Deus, Deus toca no coração dessas pessoas, Deus mexe no coração dessas pessoas, elas se sensibilizam e elas passam a agir de forma que possa manifestar atitudes que demonstram que isso vem de Deus. O que eles fizeram pelaquele jovem, melhor dizendo, só podia ter sido feito porque Deus tocou no coração dela e ela se colocou no lugar daquele jovem, priorizando a vida do jovem em detrimento dela. Isso é maravilhoso, isso é Deus. A gente acaba vendo que isso só pode ser Deus na vida do ser humano. Vamos continuar aqui na reação desse vídeo. Ficou branco, né? Sim, mas foi um prazer para nós, a vida dele, eu falo que foi nosso presente de casamento. Excelente. E aí essa semana a nossa equipe entrou em contato com vocês e descobrimos que vocês gostariam de conhecer o André. E a gente lançou aqui durante o programa, ao longo da semana, essa pergunta mesmo. Você aí é o André, está acompanhando a gente, o rapaz que foi socorrido pelo casal de noivos. Tá bem, você tá bem, se recuperou? E felizmente nós tivemos a resposta. O André entrou em contato com a gente e a gente conseguiu ir até a casa do André para mostrar que ele tá bem e obviamente que foi a ação de vocês rápida, instintiva e colaborou para isso. Você precisou fazer massagem cardíaca nele, né? Ele estava inconsciente. Ele estava inconsciente no momento em que eu me aproximei dele, a moto estava em cima do peito. E daí um outro rapaz que me ajudou a tirar a moto. E a gente tirou e no momento que eu fui verificar os primeiros sinais vitais, ele estava totalmente sem sinais vitais. Estava sem sinais vitais. Não estava respirando e nem batimento cardíaco. Dá para dizer que você conseguiu ressuscitar através... Sim, daí ele voltou. Quando ele... Só para lembrar aqui, tá, pessoal? Ela não ressuscitou ninguém. Quem ressuscitou foi o próprio Deus. Se ele de fato estava tendo uma parada cardíaca e provavelmente pode ter perdido a sua vida, né? Sua vida esvaeceu e Deus oportunizou para ele voltar à vida e usou para isso a vida dessa jovem, então foi o próprio Deus que usou a vida dela para que ela pudesse ser um instrumento para fazer esse atendimento ali de urgência. Não foi ela que
ressuscitou. Na verdade, foi Deus que usou as mãos dela para praticar ali as suas manobras, seus atos, ações ali que ela aprendeu, né, de socorro, e que fez com que esse jovem pudesse ter uma oportunidade de voltar à vida, porque Deus usou a vida dela. Isso é muito importante a gente entender para os méritos de ações sobrenaturais não ficarem sobre a vida de um homem, porque ele não tem esse poder, mas ele pode ser um instrumento para Deus agir através dessa pessoa, e a gente acredita que ela foi um instrumento de Deus para abençoar a vida daquele jovem que estava perdendo a sua vida. Voltou, eu falei, por favor, se não tem acordado, o Natal tá chegando, né, você tem filho, seu filho tá esperando. Então, Eu ia falar assim, com ele. daí ele apagava e voltava, e essa reanimação foi até a chegada da ambulância. Vocês têm ideia de quanto tempo durou esse Sim. momento? Em torno de meia hora eu fiquei sozinha ali, eu e ele, né, fazendo ali a reanimação a todo momento. E daí apareceu uma médica na hora, que ela chegou e através do oxímetro verificou que ele estava em parada cardiorrespiratória, né. Ela falou, vamos manter ele reanimado aqui, vamos reanimar quantas vezes for necessário, até chegar a ambulância. A ambulância demorou em torno de uns 55 minutos para chegar, porque criou um congestionamento muito grande e eles não conseguiam chegar. Mas graças a Deus Foi no deu tudo Compromisso certo. Sul ali, né? Foi. Uhum. Ele trânsito enlouquecido, metade do mês também, muita gente transitando, e o acidente que havia acabado de acontecer. Você está chegando agora no nosso Balanço Geral? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma sexta-feira de muita alegria para nós aqui, por quê? É a primeira sexta-feira de 2024, nós estamos encerrando também a primeira semana desse novo ano, contando a história do casal de noivos que salvou o motociclista que havia acabado de se envolver num acidente, o André, esse que você está vendo aí na imagem, caindo, a noiva. De véu e grinalda. Você respondeu, Márcia, sujou muito o Vestido vestido? branco, Vestido Não, branco. mas não tem problema, a gente já tava indo pra festa, então não tinha Isso já de qualquer problema. forma, né? E nessa hora, a gente não pensa em absolutamente nada, né, Henrique? É instintivo, como você mencionou agora. Sim, é um instinto, na verdade, né? De proteger o próximo, né? Perfeito. E aí, a pergunta, né, o desejo aqui do casal era conhecer o André, pessoalmente, rever o André agora numa outra situação, numa outra condição. E aí nós conseguimos chegar até o André, porque nós pedimos aqui no programa se alguém o conhecesse, que transmitisse o recado para ele, que nós queríamos, né, conhecê-lo, mostrar a realidade e contar aqui pro casal que tá tudo bem, que o André tá seguindo a vida com saúde. E nós fizemos uma visita à casa dele, porque o pessoal atendeu o nosso chamado. Vamos acompanhar como foi esse encontro com o André, com a família e saber qual é a realidade. E aí convido vocês dois para acompanhar aqui como é a vida do André hoje. O André mostra os ferimentos no joelho e no braço. No acidente, o rapaz de 32 anos fraturou 5 costelas. Em vista dos primeiros dias, estou bem melhor da saúde, já consigo me locomover como antes não conseguia, já consigo respirar melhor. Eu tive 5 fraturas na costela, perfuração do meu pulmão ali, devido à batida, bati só um lado do corpo. Tive pequenas escoriações, pé, joelho, cotovelo, braço. O André ficou internado por 6 dias e hoje se recupera em casa, na companhia do filho, Davi, e da esposa, Michele. Eu tava trabalhando o dia todo, saiu tarde do trabalho, e só fiquei sabendo quando eu cheguei em casa, que eu vi que não tinha ninguém em casa, 11 horas da noite, que eu recebi uma ligação. Foi um susto tremendo. Eu tremia, eu ficava nervosa, não sabia o que fazer. Eu queria ir lá, mas ele me tranquilizou, e eu acabei indo outro dia de manhã pra saber como estava o estado de saúde dele. Em 7 anos como motociclista, o André nunca tinha se envolvido em um acidente. Ele trabalha fazendo a leitura do consumo de água por toda a cidade. Ele tinha acabado o expediente, estava voltando para casa, quando se envolveu no acidente no Contorno Sul no dia 15 de dezembro. O rapaz lembra que tudo aconteceu muito rápido. Não estava em alta velocidade quando eu levei uma fechada. Consegui desviar do outro carro, mas bati em um carro que estava na frente dele, que não tinha nada a ver com o nosso acidente. Nessa batida foi onde eu me machuquei mais, onde teve a batida da moto. Ali eu perfurou o pulmão, onde eu parei de respirar e já caí no chão sem ar, sem conseguir me mexer ali. Neste momento, a sargento da Polícia Militar apareceu para ajudar. Vestida de noiva, ela estava a caminho do jantar de casamento, quando parou para auxiliar o motociclista. Eu só tenho a agradecer essa mulher, realmente. Eu vi uma outra reportagem que ela salvou a vida. Ela é um anjo. Ela estava de branco pra mim ali. Ela já tinha descido do céu naquele momento. A policial militar iniciou o atendimento de primeiros socorros, fazendo os estímulos para que o rapaz continuasse respirando. Quando ela estava me perdendo, ela usou essas perguntas que ela fez para me trazer. Falava do meu filho, falava que ela estava indo pro casamento, realmente ela estava de branco, lembro do momento. Ela pergunta até a cor dos olhos dela para me segurar ali. E ela segurando meu rosto, falando, fica comigo. E foi o que as palavras que ela usou foram as palavras certas, eu acho, porque se realmente não fosse ela ali, eu não estaria aqui nesse momento. Atendimento ali no asfalto que ajudou a salvar a vida do André. Aquele vídeo mexeu muito comigo emocionalmente. Eu fiquei assim, eu não conseguia ver assim sem chorar. E depois que eu fiquei sabendo que alguém salvou a vida dele, que Deus colocou aquela pessoa certa na hora certa ali, que ela foi primordial. Olha aí, pessoal, olha o que ela acabou de dizer. Ela disse que Deus colocou a pessoa certa na hora certa para salvar a vida do marido dela. Isso é Deus. Isso é o poder de Deus. E Salmo 136, verso de número 1, vai falar algo muito importante, que mostra também que nós precisamos ter esse espírito dentro de nós, essa inclinação, que Deus que coloca esse desejo, essa inclinação para sermos gratos, um espírito de gratidão. E a palavra de Deus diz assim, Salmo 136, verso 1, dei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sabe o que podemos aprender aqui? Que ela, mesmo não sabemos aí se ela é cristã ou não, qual a religião que ela professa, podemos ver que ela reconheceu que esse ato de Deus foi através de usar a vida daquela policial para dar os primeiros socorros para a vida do marido dela. Se não fosse isso, ele poderia ter se perdido, né, a sua vida, e ele teria morrido. Então Deus usou essa mulher
mulher para, através do ato dela de se colocar no lugar do próximo, abrir mão da festa do seu casamento, chegar atrasada ali, né? E parou o carro para salvar aquela pessoa. Isso é Deus. Esse é o poder de Deus no coração das pessoas. Essa é a graça comum que Deus derrama para colocar esse desejo no coração do outro de olhar a vida do próximo e se colocar no lugar do outro. Não há como fazer essas coisas pelo seu próximo se Deus não tocar no nosso coração. Mas a pergunta é, uma vez Deus fazendo isso, nós somos gratos? Será que nós temos verdadeiramente uma gratidão no nosso coração pelas ações que Deus usa pessoas para nos abençoar? Você tem que pensar sobre isso, porque a gratidão é algo que deve encher os nossos corações, mas a ingratidão é algo terrível e que, de fato, nos dias de hoje tem muitas pessoas ingratas. Vamos nessa, vamos seguir. Pra ele estar vivo hoje, aquilo me emocionou, porque eu vi um milagre ali. E hoje a família só tem o que agradecer. A gente quer muito conhecer, dar um abraço, agradecer, que Deus abençoe imensamente a vida dela, o casamento dela. Tenha muitas bênçãos, que ela possa salvar a vida de outras pessoas, como ela já vem fazendo. O que você falaria pra ela hoje? Muito obrigado. Você uniu uma família, graças a você aqui. Eu tô com meu filho, passei o Natal com ele, o Novo com meu filho. Podia não estar passando, podia ele estar passando comigo, dando adeus pra mim, mas graças a Deus, passamos juntos graças a ela. Ela falou no momento que eu fui o presente de casamento dela, mas eu acho que Mas graças a Deus eu estou vivo graças a ela, né? Claro, graças a ela sim, mas em primeiro lugar, como ele falou, graças a Deus. Mesmo a gente não sabendo se eles são cristãos ou não, mas esse é o reconhecimento que Deus imputa no coração das pessoas para esse desejo de reconhecer, não só na mente, mas também no coração, mas também na ação. Ele falou isso, ele reconheceu também falando, expressando. Mas quantas pessoas que recebem bênçãos da parte de Deus, que são agraciados por Deus e continuam sendo ingratos, não têm a coragem de agradecer. E, gente, a ingratidão é algo que Deus odeia, porque é pecado, e Deus odeia o pecado. Vamos continuar. a realidade dela foi meu presente ali no momento, porque se não fosse ela, não estaria aqui mesmo. Caramba, não tem como não arriscar, né, Márcia? Eu que sou meio dura na queda, tá difícil aqui. Poxa vida, todo mundo emocionado aqui. Nós ouvimos. Não, é a emoção que a gente gostaria de ter. Era esse momento que nós gostaríamos de proporcionar. Então, Lili, eu vi que você tá tomada pela emoção aí. Eu acredito que agora, observando tudo, vendo como foi toda a sua ação e vendo o André agora compartilhar com a gente a gratidão que ele tem por você, porque ele se mantém ao lado do filho, ao lado da esposa. Michele é o nome da esposa. Ou seja, ele continua vivendo. E você foi o anjo da guarda, como ele disse, que inclusive estava de branco. Sim, eu falo que, nossa, é uma alegria, assim, que não dá pra explicar o tamanho da alegria, né? Como ele disse, eu falei pra ele, você é meu presente de casamento, né? Acorda, fica vivo, fica comigo aqui, porque eu preciso levar isso pra minha história, pra contar. E você precisa voltar pra sua família, pro próximo ao Natal, eu pensei. Você precisa voltar pra sua família. E graças a Deus deu tudo certo. Desculpa a emoção, mas assim, como é muito bom ver ele dessa forma, extremamente saudável e com a família unida. Isso muito não tem jovem, preço. inclusive, com uma Muito vida jovem. inteira aí pela frente, trabalhador. E eu agradeço vocês também, porque a gente não iria conseguir encontrar ele. Eu sabia o primeiro nome, sabia que ele trabalhava numa empresa, mas assim, não iria conseguir encontrá-lo. Vou aproveitar que ele falou, na verdade, que depois ele ficou sabendo que você ainda tinha trabalhado num outro salvamento de uma outra Sim. criança, numa situação também inusitada. Sim. Que história é essa? Uma vizinha minha, eu tava estudando com um concurso interno da Polícia Militar. Aham. E eu tava em casa estudando, comecei a escutar os gritos de socorro. Ó, o vídeo, a gente tem o vídeo aí. Escutar os gritos de socorro, e daí eu saí pra rua. Quando eu me deparei com a bebezinha, ela tava com a bebê de 7 meses no colo, já sem roupa, né, desfalecida. E ela veio gritando, me ajuda, minha filha morreu, né. E na hora eu não pensei duas vezes, peguei a criança, comecei a fazer a manobra ali, né, a manobra de Heinrich, que a gente fala. Fiz a manobra, fiz rapidinho e ela voltou a chorar. Eu falo, foi o choro da vida. Todo mundo coloca o choro como algo ruim, mas pra nós foi muito bom. Porque a própria mãe fala assim, que ela achou que já não tinha mais o que fazer. Ela tava tomando banho e acabou se afogando no banho. A mãe tentou reanimar algumas vezes, mas não conseguiu. E aí saiu pra rua. E eu falo, por 2 vezes Deus me usou, né. Eu falo assim, que é Deus me usando, né, através das técnicas que a gente teve na Polícia Militar, né, graças a Deus, o preparo que a gente tem. Então eu falo assim, 2 vezes Deus me usou pra poder auxiliar numa vida, né. Você tem noção disso? Sim, eu tenho. Total Dessas noção. situações que você vivenciou, dessas 2 vidas que você trouxe de volta, e de que outras possam. Volto a dizer, pessoal, quem trouxe de volta a vida foi o Senhor, usando a vida dela como instrumento para não só socorrer a vida daquele homem de 32 anos que caiu numa queda de moto ali no acidente e perfurou o pulmão, como foi dito, mas essa criança que a mãe desesperada sai na rua e ela, percebendo isso, foi tocada por Deus, saiu na frente da sua varanda ali, saiu, pegou a menina, fez a manobra e a menina voltou a respirar. Então, isso é Deus usando pessoas, mesmo que elas nem percebam. Deus usa pessoas, independente daquilo que a gente está falando aqui de fé, porque eu tô querendo dizer que Deus usa essas pessoas porque ele tem um controle da vida. Naquele momento, Deus queria que aquela criança permanecesse viva e usou aquilo que ele achava que deveria usar, usou aquela mulher para ser o instrumento, assim como usou ela também para ser o instrumento para salvar a vida daquele jovem rapaz, né, de 32 anos, aquele homem ali, né, já um homem, e assim Deus faz essas coisas. Então, não é ela que tem esse poder de trazer as pessoas à vida. Isso é muito claro porque o coração do ser
humano é uma fábrica de ídolos. Então a gente às vezes olha uma reportagem como essa, pode até achar que de repente a mulher tem poder, porque ela, né, 2 sequências de reportagem que ela salvou 2 vidas, né? Então daqui a pouco, né, a gente pode pensar coisas assim, porque infelizmente o coração do homem é uma fábrica de ídolos, já dizia Calvino. Então a gente tem que pensar muito bem antes, raciocinar situações, principalmente numa reportagem como essa, que o repórter ali tá também trazendo toda uma sequência de falas, então acaba confundindo a cabeça daqueles que ouvem, mas na verdade ela foi um instrumento de Deus, mas não há poder nela para fazer com que as pessoas sejam curadas, mas há poder em Deus para usar pessoas que possam ser instrumentos, para que elas possam ser assim na mão de Deus, um instrumento para abençoar a vida de pessoas. E ela foi sim um instrumento na vida dessas 2 pessoas, na criança, na vida da bebê, que também consequentemente na vida da família e na vida desse homem. Então isso é muito claro, a gente entender que tudo é Deus, tudo vem dele, tudo é para ele, toda a glória é somente dele. Vamos continuar. Também precisado desse seu trabalho? Sim. Eu e do Henrique? Sim, e a gente tá à disposição para ajudar quem for necessário, né? Ajudar sem ver a quem, né? Eu digo assim, nós passamos por um momento na nossa família onde perdemos o marido da minha irmã, que foi um acidente de moto. E eu digo assim, quem sabe se alguém tivesse prestado socorro para ele, ele estaria de volta. Então, por isso que eu faço isso. Eu ajudo quem for necessário, né? Tento auxiliar naquele momento para que as famílias possam ter esse reencontro novamente. Perfeito. Você me deu a deixa. Você fala de reencontro, eu acho que é o reencontro com a nossa missão, é o reencontro com as nossas ações em prol do outro, é o reencontro de carne, de alma. Sim. Nesse caso aqui foi um reencontro de almas, mas agora eu gostaria, junto com toda a nossa equipe aqui, de proporcionar um reencontro de carne e osso, com saúde e com aquela expectativa toda que o nosso parceiro André tem da sua família, junto com a Michelle, sua esposa, e eles aceitaram o nosso convite para que vocês pudessem se ver aqui pessoalmente. Vem, pode vir. Ai, que bom ter reencontrado. Deus abençoe você e sua família. Deus abençoe muito, viu? Que bom te ver. Que bom te ver. Que bom te ver assim. Que a última lembrança que eu tenho é somente dos teus olhos ali no momento do salvamento. Sim, e deu certo. Ai, muito obrigada. Para nós é uma alegria conhecer vocês. Com a família do André, com o André, que foi um acidente e que através da generosidade dela foi salvo. Em questão de minutos, foram meia hora, foi meia hora de muito trabalho. Como que você tá, meu irmão? É isso aí, pessoal. Só pra gente finalizar aqui, vocês estão gostando do nosso vídeo aqui, nosso primeiro vídeo no Evangelho Visão Cristocêntrica aqui em 2024, esse nosso aprendendo com as coisas do dia a dia. E a gente aprendendo com as coisas do dia a dia, como essa reportagem, nós estamos reagindo, nós podemos ver muitas coisas que o Senhor nos fala aqui. E em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, olha só o que diz a palavra do Senhor. Em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É a vontade de Deus que o nosso coração seja grato, porque a gratidão é a demonstração que nós temos, diretamente ou indiretamente, que Deus é bom. Eles ali, de uma forma que a gente pôde perceber, eles expressaram a gratidão deles porque sabem que tudo isso foi Deus que arquitetou, né? Alguma fala dela ali, ela fala, eu tenho certeza que foi Deus que me proporcionou de estar naquele momento. Olha só, às vezes a gente nem sabe se as pessoas professam fé em Jesus Cristo, mas elas têm a noção porque Deus coloca essa noção, Deus coloca essa convicção no coração deles. E isso é importante a gente entender. Outra coisa que temos aqui de lição nessa parte final do vídeo, que a gratidão, ela não é só declarada, mas a gratidão também ela é expressada. Ele declarou que era grato, mas agora está expressando publicamente, indo até o programa. Ele poderia dizer que não poderia ir, estou me recuperando, não posso ir, não tenho condições de ir. Ele foi ao programa porque, além dele expressar a gratidão falando, ele queria demonstrar praticamente, indo até a pessoa, podendo dar um abraço, podendo dizer o quanto aquilo para ele foi importante, para a vida dele, da família dele. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, muitas das vezes você expressa para você mesmo ou para algum amigo ou outro que você é grato por fulano e beltrano, mas você nunca falou isso para ele, você nunca expressou, nunca pediu um abraço, nunca chegou na pessoa e falou, quero te dar um abraço porque eu sou grato ao que você fez na minha vida, o que você pôde ser instrumento de Deus na minha vida. Isso é uma forma também de gratidão. E a gratidão, ela não é só expressada com palavras, mas sim com demonstração prática. Nunca se esqueçam isso. Por quê? Porque isso vem de Deus. Vamos voltar aqui para a parte final. Dá um abraço. Tudo jóia? Tá sem saúde? Você tá inteirão? Cara, que gratidão, imagino que você deva sentir agora. Tudo bem, cara? Qual é o teu nome? Me dá um abraço aqui. Tudo jóia? Quem é você? Olha lá pra aquela câmera, Davi. Cumprimenta o povo que tá lá, ó. Fala oi, povo. Quantos anos você tem? 7. Tudo bem, Michele? Oi, André. Você tá aliviado agora? Graças a Deus. Hã? Aí, ó. Tá aliviada agora? Graças a Deus. Por que ela tá dizendo? Pode ser que seja um clichê, mas ela, lá no fundo do seu coração, ela sabe que não foi graças pelo poder da policial que socorreu, não. Graças a Deus
que usou a vida daquela mulher para poder estar no momento certo, na hora certa, para salvar a vida do marido dela. Essa é a parte final do vídeo, galera. Já aí depois eles só vão repetir as mesmas coisas, falar as mesmas coisas que já foram faladas em toda a reportagem, mas agora a gente aprende que gratidão, ela não é só falada, mas também é demonstrada. Seja grato às pessoas que Deus coloca na tua vida. Seja grato por tudo que os seus pais fizeram por você. Seja grato por tudo aquilo que professores fizeram por você. Seja grato pelo aquilo que a sua esposa, seu esposo faz por você, pelo aquilo que seus filhos fazem por você. Sejam gratos. Essa é a vontade de Deus. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro react aqui no Evangelho Visão Cristocêntrica. E aí, se você gostou, quero te pedir para enganjar junto comigo. Coloca aí nos comentários o que você achou desse nosso primeiro vídeo aqui em 2024. Se você gostou desse tipo de vídeo, se de repente você quer que eu venha aqui para reagir a outros vídeos e com base nesses vídeos a gente tire meditações e reflexões a partir das escrituras, apontando sempre para Cristo, que Ele é o autor da nossa vida, Ele é o autor de tudo na nossa vida. Todo o governo do mundo está sobre o poder de Jesus Cristo, e por isso que nós podemos ver situações do dia a dia e aprender de Cristo nela. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus te abençoe. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e deixar o seu like, porque ele é muito importante para o engajamento do nosso canal aqui também no Evangelho Visão Cristocêntrica. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.